Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir que não se esquecessem de dar o like e também de compartilhar os vídeos, para que assim essa mensagem chegue a mais pessoas. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. E quarta-feira nós falamos sobre as perguntas que a fé enfrenta. Hoje a pergunta é a seguinte: por que Deus permite algumas feridas? E para falarmos sobre essa pergunta, vamos utilizar o versículo que está em Salmos 34:18, que diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Existem dores que deixam marcas profundas dentro da nossa alma. Deixam feridas emocionais, palavras que machucam, traições, perdas, abandonos. Momentos que mudaram completamente a maneira como nós enxergávamos a vida. E em algum momento, muitas pessoas acabam fazendo uma pergunta difícil. Se Deus me ama, por que Ele permitiu que eu fosse ferido assim? Talvez essa pergunta já tenha passado pelo seu coração também, porque existem dores que nós não conseguimos entender facilmente, não é mesmo? Mas o versículo ele começa dizendo: perto está o Senhor. E isso é muito importante. Porque quando nós sofremos, uma das primeiras sensações que aparecem é aquela sensação de abandono. Muitas pessoas sentem como se Deus estivesse distante, justamente nos momentos mais difíceis. Mas a Bíblia, ela nos mostra exatamente o contrário. Deus não se afasta do coração ferido. Ele se aproxima. Mesmo quando ninguém entende essa dor, Deus entende. Mesmo quando faltam palavras, Deus vê o que está escondido dentro da alma. O coração quebrantado é aquele que foi atingido pela vida. Pessoas que já confiaram e se decepcionaram. Pessoas que carregam cicatrizes emocionais, pessoas que continuam sorrindo por fora, mas por dentro ainda lutam contra dores silenciosas. E talvez o mais difícil das feridas emocionais seja exatamente isso. Muitas delas ninguém consegue enxergar. Há dores que ficam escondidas atrás de um sorriso, atrás de uma rotina normal, atrás de palavras comuns, mas Deus vê. A verdade é que ninguém passa pela vida sem feridas. Até pessoas fortes choram, até pessoas de fé se machucam, até homens e mulheres de Deus enfrentam dores profundas. José, por exemplo, foi traído. Davi foi perseguido. Jó perdeu quase tudo. Pedro chorou amargamente. E até Jesus carregou marcas. Isso nos mostra que a dor não significa a ausência de Deus. Mas existe algo muito importante. Deus nunca desejou que a dor nos destruísse. O inimigo tenta usar feridas para gerar amargura, para gerar frieza, desânimo, falta de fé, distanciamento. Mas Deus pode transformar feridas em crescimento. Existem pessoas que depois da dor, elas amadurecem,
se aproximam mais de Deus, aprendem a valorizar mais a vida. E muitas passam a enxergar as pessoas com muito mais compaixão. Isso não significa que a dor foi boa, mas significa que Deus consegue gerar vida até em lugares machucados. Talvez hoje existam feridas dentro de nós que ainda doem, coisas que ninguém sabe, momentos que a gente nunca conseguiu esquecer completamente. Mas Deus não olha para a gente com condenação. Deus olha com cuidado. Porque o Senhor, Ele conhece cada parte quebrada da nossa alma. E às vezes, o lugar onde mais fomos feridos se torna exatamente o lugar onde Deus mais trabalha em cada um de nós. Hoje, que a gente não esconda a nossa dor de Deus, que a gente fale com Ele com sinceridade, que a gente entregue aquilo que ainda pesa dentro do nosso coração e principalmente que a gente não permita que as nossas feridas definam quem nós somos. A nossa dor, ela faz parte da nossa história, mas ela não precisa controlar o nosso futuro. Vamos agora então fazer a nossa oração, vamos falar com Deus, vamos falar com Ele, porque existem feridas que somente a presença do Senhor consegue alcançar. Pai amado, o Senhor conhece as dores que nós carregamos em silêncio, conhece as feridas que ninguém vê, os traumas, as perdas, as decepções, as lágrimas escondidas. Mas hoje nós colocamos tudo isso diante da Tua presença. Eu te peço, meu Pai, toca as áreas machucadas da nossa alma, cura aquilo que ainda dói, fortalece os corações cansados. Não permita, meu Pai, que a amargura tome espaço dentro de nós. E mesmo quando não entendermos algumas dores da vida, eu te peço, ajuda-nos a continuar confiando no Senhor. Que as nossas feridas nunca nos afastem da Tua presença, mas nos aproxime ainda mais do Teu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus visite profundamente o nosso coração nesse dia. E que a gente nunca esqueça, existem feridas que o mundo não entende, mas Deus, Ele conhece cada uma delas. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês aqui amanhã, se Deus permitir, para nós continuarmos nessa nossa jornada de busca, de aprendizado, tentando cada dia, passo a passo, nos aproximarmos mais e mais de Jesus Cristo. Fiquem com Deus.